Existem muitos casos criminais bizarros e intrigantes, mas nem todos são bem divulgados e alguns contêm pouquíssimas informações. No vídeo de hoje eu trago mais alguns para vocês. Eu sou Leonardo Braga, você está no canal Viróscopo e esse é o iceberg de casos criminais da Rússia. Mikhail Popkov. Esse é o maior serial killer da história da Rússia. Ele agiu por 2 décadas, do início dos anos 90 até ser pego em 2012, ou seja, 20 anos de pura atrocidade. Imagina que você está sozinha à noite em uma cidade perigosa e de repente uma viatura da polícia para ao seu lado e o oficial oferece uma carona e você se sente aliviada e em segurança e entra no carro. Porém, o homem de uniforme não te leva para casa, ele te leva para uma floresta escura para te matar. Por 20 anos, esse foi o terror que assombrou a cidade de Angarsk, na Sibéria, e ninguém sabia quem era esse monstro que ficou conhecido como o lobisomem. E mal sabiam eles que era um dos seus principais cidadãos, e ainda por cima um policial. E para entender o monstro, precisamos olhar a fachada de normalidade que ele construiu. Esse é o caso de Mikhail Popkov, o lobisomem. Mikhail Popkov nasceu em 1964 em Angarsk, na Rússia, e era um homem de família, casado com Helena Popkov e pai de uma filha, Ekaterina. Ele era visto pelos vizinhos como um pai e marido exemplar, e para completar a fachada tinha uma profissão respeitada. De dia, ele era subtenente da polícia, com bom histórico até sair da força em 1998 e depois se tornou segurança. Mas quando a noite caía e ele vestia o uniforme, o policial virava um monstro. Ele dizia para si mesmo que era um faxineiro, um justiceiro que queria limpar a cidade de mulheres que ele julgava imorais. Uma fúria que, segundo ele, começou quando ele achou que a sua esposa o estava traindo. Porém, os psicólogos que o avaliaram posteriormente viram a verdade por trás da desculpa. Popkov não era um justiceiro, ele era um sádico com uma atração doentia por matar. Sua justificativa era só uma desculpa para o prazer que ele sentia ao tirar uma vida. Ele usava como armas machados, facas, chaves de fendas e tacos de beisebol, mas a arma mais perigosa era de fato o seu uniforme policial. Ele rodava pela cidade em sua viatura, uma Lada 4x4, e se tornava um segurança na escuridão. Ele oferecia caronas para mulheres que estavam sozinhas, muitas vezes depois de saírem de um bar. Elas entravam no carro aliviadas, achando que estavam seguras com um policial, e era a armadilha perfeita. Em vez de ir para casa, ele desviava para lugares isolados, e ali a máscara de bom moço caía. Ele as atacava com uma brutalidade sem limites, usando qualquer coisa que ele encontrasse: machados, facas, tacos, chaves de fenda, qualquer coisa mesmo. E pior de tudo, depois de matá-las, ele violava e mutilava os corpos. E a selvageria dele era tanta que o apelido de lobisomem pegou muito rápido. E o Popkov tentou sujar a imagem das vítimas, dizendo que todas eram prostitutas para poder justificar os seus crimes, mas isso tudo era mentira. A investigação mostrou que a maioria era gente comum. A maioria das mulheres com idade entre 6 e 40 anos eram estudantes, mães, trabalhadoras e de todas as idades e classes sociais, e todas elas tinham famílias que as amavam e que as esperavam em casa. E a prova final de que a sua missão moral era uma farsa foi que ele também matou um homem, um colega policial, em uma floresta. E esse crime não se encaixava nessa sua história. A verdade é que ele matava qualquer pessoa, qualquer um que virasse uma oportunidade. E o que torna essa história ainda mais assustadora é que a caçada ao lobisomem durou 20 anos. 20 anos em que ele matou sem parar. Mas como que isso é possível? Bom, por vários motivos. Primeiro, a Rússia, nos anos 90, era um
caos generalizado, com a máfia e o crime explodindo. E um assassinato a mais podia facilmente se perder ao meio de tantos outros. E também a tecnologia de DNA ainda não era o que é hoje em dia. Mas o principal motivo era o mais aterrorizante de todos. Ele estava dentro do sistema. Como policial, Popkoff sabia exatamente como a polícia pensava. E o mais inacreditável é que ele chegou a participar das investigações dos seus próprios crimes, ajudando a desviar as suspeitas para longe dele. A virada só começou realmente por causa de uma pista que teimava em aparecer: as marcas de pneu de uma Lada 4x4, o tipo de carro que a polícia usava, e foi encontrado em várias cenas do crime. E em 2012, os investigadores tomaram uma decisão corretíssima: testar o DNA de 3.500 policiais e ex-policiais dessa região para poder comparar com o material genético encontrado nos corpos. E em junho de 2012, o resultado chegou. E, obviamente, deu match, o DNA era de Mikhail Popkoff. Preso, a máscara dele caiu, mas o remorso nunca apareceu, muito pelo contrário. Ele começou a confessar um crime atrás do outro, com a maior frieza do mundo, levando a polícia até os locais onde enterrou suas vítimas, como se estivesse mostrando o caminho de casa. Em 2015, ele foi condenado à prisão perpétua por 22 mortes, mas não parou por aí. Na prisão, ele confessou mais dezenas de crimes, e em 2018 ele pegou uma segunda prisão perpétua por mais 56 assassinatos. E atualmente o número oficial de suas vítimas já passa de 83, o que o torna o maior assassino em série da história da Rússia. E para ele, isso não era um peso na consciência, era como um jogo. A cada nova confissão que ele fazia era uma chance de manipular o sistema para conseguir uma viagem para fora da prisão de segurança máxima para ajudar a polícia, como uma forma de ter poder mesmo trancado. E mesmo depois de tudo, o cinismo dele não acabou. Em 2023, já condenado por mais de 80 mortes, ele se ofereceu para lutar na Ucrânia em troca de perdão. E é claro, a oferta foi recusada. Aslan Hussayan. Esse homem de 75 anos, conhecido por todos como o Vovô Hassan, tinha acabado de sair do seu restaurante favorito. E ao sair, o silêncio foi quebrado, com um único tiro preciso no pescoço. E não foi um bandido qualquer, foi algo feito por um profissional. O atirador estava escondido em um prédio vizinho a mais de 100 metros de distância, usando um fuzil de assalto com silenciador, uma arma de elite das forças especiais da Rússia. E no meio do caos, enquanto os guarda-costas tentavam desesperadamente salvar o seu chefe, mais tiros foram disparados. E eles acabaram não esperando pela ambulância, colocaram o Vovô Hassan no carro e correram para o hospital. Porém, não deu tempo e ele morreu no caminho. Mas, ok, quem era esse cara? Bom, simplesmente um dos mais poderosos e influentes chefes da máfia russa. E a história sobre a morte dele caiu como uma bomba. Todo mundo sabia o que iria vir a seguir. Uma guerra sangrenta pelo império que ele deixou para trás. Até porque a morte dele não foi só um assassinato, e sim uma mensagem. E mostrava que a linha que separava os bandidos e o governo tinha ficado perigosamente borrada. E para entender esse rei do crime, a gente precisa voltar para o começo. Aslan Hussayan nasceu em 1937, lá na Geórgia, que na época fazia parte da União Soviética. E ele já começou diferente de todo mundo. Ele pertencia à etnia curda e à fé Yazidi, uma minoria religiosa que sempre foi perseguida. E naquela época, na União Soviética, ser um Yazidi significava basicamente ser pobre e sem oportunidades. O sistema de fato não era para ele. Mas
o mundo do crime tinha suas próprias regras. E lá, a sua inteligência e a sua brutalidade valiam mais do que qualquer diploma. E a carreira dele no crime começou bastante cedo. Aos 19 anos, já foi preso por bater num policial. E depois, ele foi condenado por roubo e por fazer negócios no mercado negro. Só que foi na prisão, nos campos de trabalho forçado, que ele realmente encontrou o seu caminho. E a prisão funcionava como uma faculdade do crime, onde ele teve contato com a elite da bandidagem. E foi lá que ele conheceu a realeza do submundo, os Vorivazakone, que basicamente significa ladrões na lei. E é o título dado à elite do crime organizado russo. E eles não eram apenas chefes de gangue, mas figuras de imensa autoridade que atuavam como juízes e legisladores dentro da comunidade criminosa. Eles tinham suas próprias leis, seus rituais e um código de honra que não podia ser quebrado. Um Vor de verdade não poderia ter um trabalho normal, não podia ajudar o governo de jeito nenhum e, principalmente, não podia ter uma família. E o poder deles era marcado na pele, com tatuagens de estrelas nos ombros que todo bandido sabia reconhecer. E foi lá, dentro da prisão, que o vovô Hassan provou que era um deles. Ele foi coroado um Vorvezakone, um título que dava um poder e um respeito gigantesco. Só que o vovô Hassan era um verdadeiro gênio pro mal. Ele era da velha guarda, mas sabia que os tempos tinham mudado, e ele quebrou a regra mais importante de todas. Ele construiu uma família, teve esposa e 2 filhos, e isso para esse grupo era como uma traição, porque o império do pai poderia passar para o filho, criando ali todo um ecossistema do crime. O Hassan viu nisso um jeito de garantir que o seu poder continuasse, transformando a sua gangue num verdadeiro império familiar. Quando ele saiu da prisão pela última vez em 1991, o mundo estava perfeito para ele. A União Soviética tinha acabado e a Rússia estava num caos. E ele expandiu seus negócios para tudo que você pode imaginar: jogo ilegal, tráfico de armas, contrabando de drogas e até o controle de recursos naturais. E o poder dele ia do sul da Rússia até as grandes cidades como Moscou. Mas a sua verdadeira força não vinha das armas, vinha do dinheiro. Ele se tornou o guardião do Obshak, que era tipo a caixa central, o tesouro de várias máfias juntas. Pensa assim, ele não era só um chefe, ele era o banqueiro da máfia. Ele resolvia brigas e mantinha a ordem. Todo mundo precisava dele. E é claro, ter o controle do dinheiro dava um poder muito maior do que a força bruta. Mas um rei como ele, claro, tinha inimigos. A sua maior guerra foi contra um clã de um outro chefão poderoso, Tariel Oniani, e a briga deles era por um prêmio que valia bilhões: os contratos de construção para as Olimpíadas de Inverno de 2014 em Sochi. O evento, que era o orgulho do governo russo, virou uma mina de ouro para os mafiosos. E o vovô Hassan e o Taro travaram uma batalha de vida ou morte por esse dinheiro. E nessa guerra, o Hassan perdeu um grande amigo e aliado, um mafioso chamado Iapontki, que foi morto por um sniper em 2009. O ataque soou até como um aviso e muito parecido com o que mataria o próprio Hassan anos depois. A morte do vovô Hassan em 2013 não trouxe paz, só deixou um buraco enorme no poder. A guerra pela sucessão começou na mesma hora e dias depois do enterro, um aliado de seus rivais foi executado num claro ato de vingança. E o sucessor que o vovô Hassan escolheu era o seu sobrinho, Dmitry Miron. Só que ninguém achava que ele tinha a garra e a inteligência do tio para poder segurar o império. E ele não conseguiu manter o império unido. Porém, embora ele não tenha o mesmo poder do tio, ele ainda é uma figura conhecida no submundo e continua ativo no crime organizado. Só que sem a liderança centralizadora do Hassan, o seu vasto clã se fragmentou. Vários chefes de nível médio tentaram tomar pedaços do império para si, o que levou a uma série de assassinatos e conflitos sangrentos por todo o território da antiga União Soviética e até na Europa. E o capítulo final da vida dele foi o mais simbólico de todos. A família queria entender
enterrá-lo na sua terra natal, a Geórgia, mas o governo de lá não quis nem saber. Com medo da fama de ser um berço de mafiosos, a Geórgia se recusou a deixar o avião com o caixão dele pousar. E o homem que comandou um império tão gigantesco foi rejeitado pelo seu próprio país. E no fim, o vovô Hassan foi enterrado numa cerimônia discreta em um cemitério de Moscou. E a morte dele foi de fato o fim de uma era. O submundo que ele deixou para trás agora já é outro. A máfia russa não desapareceu, mas ela se transformou e se adaptou. E hoje ela opera de forma muito parecida como uma empresa multinacional, mais misturada com o governo e com menos espaço para padrinhos como o Hassan. E hoje em dia, as organizações criminosas russas estão mais globalizadas do que nunca, com operações em toda a Europa, América e Ásia. E eles estão envolvidos em tudo, desde fraudes cibernéticas, controles de empresas e muitas vezes em paraísos fiscais, tráfico de drogas e armas e até o controle de clubes de futebol para lavar dinheiro. Anatoly Moskvin. Cara, essa história é bizarra, escuta só. Em novembro de 2011, na cidade de Nizhny Novgorod, na Rússia, a polícia está investigando uma série de crimes bizarros. Túmulos de cemitérios locais estão sendo violados, um atrás do outro. As covas são abertas, reviradas, mas, curiosamente, nada de valor é levado. E sem nenhuma pista, os investigadores decidem pedir ajuda a um especialista, o maior conhecedor de cemitérios da região, um homem chamado Anatoly Moskvin. E os policiais chegam no apartamento que ele dividia com seus pais já idosos. E ao entrar, a primeira coisa que sentem é o caos sufocante. O lugar era um labirinto de livros, papéis e pilhas de tralha, mas espalhadas por todo o canto, sentadas em sofás, prateleiras e no chão, havia dezenas de bonecas. Bonecas em tamanho real, vestidas com roupas coloridas de crianças e lenços na cabeça. A princípio, parecia só a coleção esquisita de um cara excêntrico, mas tinha algo muito errado nelas. Os rostos estavam cobertos com tecidos e suas mãos também. E o cheiro, segundo eles, era estranho, de mofo e poeira. E um dos policiais ficou desconfiado, esticou a mão e colocou na boneca. E a textura não era de plástico nem de pano. E ali tudo desandou. A polícia revelaria mais tarde em um vídeo a verdade bizarra. Não eram bonecas, eram corpos humanos mumificados. Os restos de 26 meninas e mulheres jovens com idade entre 3 e 29 anos transformadas em brinquedos macabros. O apartamento dele era como um mausoléu particular. E o detalhe mais horrível é que os seus pais idosos moravam ali. E eles viam aquelas figuras todos os dias. Mas eles disseram à polícia que achavam que era só um hobby do seu filho de fazer bonecas gigantes à mão. E a bagunça extrema que estava no lugar serviu como uma camuflagem perfeita. O horror estava escondido bem na frente de todo mundo. E para entender um pouco desse monstro, precisamos olhar a fachada de gênio que ele construiu. Esse é o caso de Anatoly Moskvin, o fabricante de bonecas. Ele nasceu em 1966 e era realmente um gênio. Sério, o maluco era brilhante. Ele era formado numa universidade de prestígio, falava 13 idiomas, era historiador, jornalista e o maior especialista da região em cemitérios, tendo visitado mais de 750 deles. Mas por trás do intelectual crescia uma obsessão doentia, e tudo pode ter começado na sua infância. Aos 12 anos, ele contou que foi forçado a beijar a testa de uma menina morta no velório, e por algum motivo esse evento pode ter sido um gatilho para ele. A sua curiosidade sobre a morte virou um fascínio que dominou sua vida. Só que a sua inteligência realmente não era uma fachada, era a ferramenta perfeita para os seus crimes. E quando a polícia o parava nas suas caminhadas noturnas pelos cemitérios, ele mostrava sua credencial de pesquisador
e era facilmente liberada. E ele não era um louco qualquer, ele usava o seu vasto conhecimento para justificar os seus atos. Ele dizia para si mesmo que não estava roubando corpos, ele estava resgatando crianças. O seu método era quase como um ritual assustador. Ele lia os obituários que informam sobre a morte e quando um falava com ele visitava o túmulo. Ele dormia sobre a sepultura para, segundo ele, se comunicar com o espírito e pedir a permissão para poder levar o corpo. E depois de desenterrar, ele usava uma mistura de sal e bicarbonato de sódio que ele mesmo criou para mumificar os corpos. E quando os corpos estavam prontos, ele os levava para casa. E lá começava a parte mais bizarra. Ele achava os corpos feios, então os melhorava. Ele enchia as cavidades com trapos, cobria os rostos com máscaras de cera e os vestia com roupas de crianças e perucas. E é como se ele não visse cadáveres, e sim via filhas. Ele cantava para elas, comemorava seus aniversários e assistia a desenhos animados com elas. E ele até tentou adotar uma criança, só que ele não conseguiu. Então, ele construiu a sua própria família com os mortos. E a justificativa dele era uma mistura de ciência, magia e uma solidão gigantesca. Ele realmente acreditava que podia trazer aquelas meninas de volta à vida. O diagnóstico oficial foi esquizofrenia paranoide, uma condição que o fazia viver em uma realidade paralela, mas ainda assim mantendo a sua alta inteligência. Então, ele sabia que o que ele fazia era um crime, mas na cabeça dele a sua missão era mais importante do que a lei. E após ser preso, o Moskvin não mostrou nenhum remorso, muito pelo contrário, ele se recusou a pedir desculpa aos pais das vítimas e disse a frase mais bizarra de todas: "Vocês abandonaram suas filhas no frio, eu as trouxe para casa e as aqueci." E por ser considerado mentalmente incapaz de ser julgado, ele não foi para uma prisão comum. Ele foi condenado a tratamento psiquiátrico obrigatório, onde permanece até hoje. Tamara Samsonova. No ano de 2015, foi encontrado um pacote estranho em São Petersburgo, na Rússia, enrolado numa cortina de chuveiro e largado há dias perto de um lago. E a curiosidade de um morador finalmente falou mais alto. Ele se aproxima, abre o pacote e o que ele encontra é puro horror. Um tronco humano, sem cabeça, sem braços e sem pernas. A polícia chega rápido e começa a bater de porta em porta nos prédios da vizinhança. Eles vão até o apartamento de uma senhora de 79 anos chamada Valentina Ulanova, mas quem atende a porta não é ela, é a sua cuidadora, uma pensionista de 68 anos, com uma aparência frágil e inofensiva. O nome dela é Tamara Samsonova. Dentro do apartamento, os policiais encontram vestígios de sangue no banheiro e a cortina do chuveiro rasgado, que era o fecho perfeito para o pacote encontrado no lago. Naquele instante, a máscara da vovó simpática caiu por terra. E o monstro que se escondia bem debaixo do nariz de todo mundo é finalmente revelado. E para entender essa figura bizarra, precisamos olhar a vida que ela construiu para se esconder. Essa é a história de Tamara Samsonova, a Baba Yaga. Tamara nasceu em 1947 na antiga União Soviética, e ela não era uma pessoa qualquer, sempre foi vista como extremamente inteligente. Depois da escola, ela se mudou para Moscou e se formou em uma das universidades mais prestigiadas do país. Ela tinha uma mente muito disciplinada e muito culta, e depois disso, ela se estabeleceu em São Petersburgo. Casou-se com Alexei Samsonov e em 1971, os dois se mudaram para o apartamento na rua Dimitrov, a mesma rua onde décadas mais tarde seu último crime seria descoberto. Ela construiu uma carreira sólida, trabalhando por 16 anos numa agência de viagem soviética, dentro de um dos hotéis mais luxuosos da Europa. A vida dela era o retrato perfeito da normalidade, mas
Em 2000, essa fachada começou a rachar. O seu marido, Alexei, simplesmente desapareceu. A Tamara foi à polícia, registrou o sumiço, mas a busca não deu em nada. Hoje, a polícia acredita que esse foi o marco zero dos seus crimes, o início do seu reinado de terror que duraria quase 2 décadas. Numa atitude que desafia qualquer lógica, em 2015, apenas 3 meses antes dela ser presa, ela voltou à polícia para dar um novo depoimento sobre o marido que havia sumido há 15 anos atrás. Um sinal claro de que a sua mente estava se deteriorando. Após o sumiço do marido, Tamara começou a alugar um quarto vago em seu apartamento. Isso não só dava dinheiro extra, mas também um acesso constante a novas vítimas dentro da sua própria casa. A primeira vítima confirmada, além do marido, foi o inquilino de 44 anos. E isso foi em 2003, depois de uma briga boba, ela o matou. Depois, o levou para o banheiro, o desmembrou e espalhou os restos mortais pelas ruas da cidade. E esse se tornou o seu método. Mas a prova mais assustadora de todas foi encontrada no apartamento dela, que era um diário, escrito de forma meticulosa numa mistura de russo, alemão e inglês. E nele, ela misturava anotações do dia a dia, como dormir mal ou não comi nada, com confissões frias e detalhadas dos seus crimes. E usar 3 idiomas não era só por capricho, era uma demonstração de orgulho para ela, uma forma de fundir sua identidade de mulher culta com a sua identidade de assassina. Mas uma anotação em específico selou seu destino. Ela diz: matei meu inquilino Volodia, cortei-o em pedaços no banheiro com uma faca, coloquei os pedaços do seu corpo em sacos plásticos e joguei em diferentes partes do distrito. E essa confissão revelou um assassinato que a polícia nem sequer conhecia. O crime que finalmente a pegou aconteceu em 2015. Tamara estava morando de favor com sua amiga de 79 anos, a Valentina Ulanova. Ela agia como uma cuidadora prestativa, mas a relação das duas piorou e Valentina pediu que Tamara fosse embora. E essa briga trivial foi o gatilho que despertou a fúria da vovó. Com uma frieza bizarra, Tamara foi até uma farmácia e comprou um sedativo super potente chamado Penazepam. Ela esmagou dezenas de comprimidos e misturou tudo numa salada Olivier, que é um prato tradicional russo que a sua amiga adorava. O gesto de preparar uma refeição, um ato de cuidado, foi transformado numa arma mortal. Aquela noite, Tamara encontrou Valentina morta no chão da cozinha. E nas horas seguintes, usando 2 facas e um serrote, ela desmembrou o corpo no banheiro. As câmeras de segurança do prédio se tornaram a prova final. As imagens capturadas de Tamara saindo do prédio várias vezes, carregando sacos de lixos pretos e pesados. E eram os restos mortais de Valentina. Presa, o seu comportamento no tribunal foi um show de horrores. Ela mandava beijos para os repórteres e quando o juiz perguntou, ela confessou tudo na hora. Sou culpada e mereço um castigo, ela disse. Eu me preparei para esse momento por 10 anos. A prisão não era um fim que ela temia, era uma validação pública da sua vida secreta. A mídia russa mergulhou no caso, dando a ela apelidos como a vovó estripadora e Baba Yaga, a bruxa canibal do folclore russo. Esse apelido pegou força por causa de um detalhe macabro. Fontes da investigação notaram que faltavam órgãos internos em alguns dos corpos, o que levantou a suspeita de canibalismo. A explicação mais provável para tudo isso estava na sua saúde mental. A Tamara já tinha sido internada 3 vezes em hospitais psiquiátricos. Uma avaliação forense concluiu que ela sofria de esquizofrenia paranoide. Em dezembro de 2015, em vez de ir para a cadeia, ela foi enviada para tratamento psiquiátrico compulsório num hospital de segurança máxima, onde ela permanece até hoje. Os maníacos da academia de Irkutsk. 2 garotos excluídos se juntaram para cometer crimes bizarros. Vamos lá. Imagina uma cidade que foi construída para ser um sonho, um lugar quase perfeito, cravado no coração da floresta da Sibéria,
perto de Irkutsk, na Rússia. Esse lugar se chama Akadingorodok, a cidade da ciência. Fundada em 1957, ela não foi feita para indústrias ou para o governo. Foi projetada como uma utopia soviética, um paraíso para as mentes mais brilhantes do país. Cientistas, físicos, matemáticos, todos vivendo em um privilégio intelectual longe do controle rígido de Moscou. Um lugar com pinheiros e bétulas, onde o ar é puro e o objetivo final é o progresso da humanidade. De fato, um lugar seguro. Agora, imagina que esse lugar do sonho se transforma no mais puro pesadelo. No inverno de 2010, essa paz foi violentamente estilhaçada. Uma onda de ataques selvagens e aparentemente aleatórios começou a aterrorizar os moradores. As vítimas eram sempre atacadas da mesma forma, à noite, pelas costas, com uma brutalidade primitiva. E as armas eram cruas, quase que medievais. Martelos, marretas e facas. O medo se tornou conta da cidade da ciência. Ninguém mais ali se sentia seguro. Os agressores invisíveis e cruéis logo ganharam um apelido da imprensa que ecoava o terror: os Homens Martelos de Irkutsk. E o que tornava tudo ainda mais aterrorizante era a suspeita de que o mal não vinha de fora, e sim que tinha nascido ali mesmo, nessa utopia. E claro, eles não eram forasteiros. Eram dois garotos locais, dois vizinhos que cresceram na sombra de institutos de pesquisa e das mentes brilhantes. Seus nomes eram Artyom Anufriv, de 18 anos, e Nikita Litkin, de 17. E para entender como dois adolescentes se tornaram monstros, precisamos olhar para a vida que eles tinham. O Artyom era o líder dos ataques. Criado sem um pai presente, sua infância foi um campo minado psicológico. Sua mãe, uma contadora, teria tido uma influência profundamente negativa. Segundo relatos, ela o instruía desde cedo a odiar as pessoas e alimentou nele um complexo de perseguição, reclamando constantemente com a escola sobre as notas do filho, mesmo quando eram boas. No início, o Artyom era um bom aluno, com talento para música e literatura, mas o seu desempenho caiu muito à medida que ele se tornava excluído. Em um filme de despedida da escola, quando todos os colegas falavam sobre seus sonhos, ele foi o único a admitir para a câmera que não sabia o que era a felicidade. E o segundo garoto era o Nikita. Também sem a figura paterna, era um jovem quieto, retraído e em um estado de profunda depressão. Na escola, ele era o alvo perfeito para o bullying, onde ganhou o apelido de Jimbo. Sua resposta para os agressores era sempre a mesma palavra, dita em voz baixa: morra. Fracassado academicamente e expulso de várias instituições, ele se tornou totalmente dependente da amizade de Artyom. Eles eram o único amigo um do outro, e essa amizade tóxica criou uma câmara de eco isolada do mundo, onde os seus pensamentos mais sombrios eram validados e amplificados um pelo outro, sem que ninguém pudesse falar que aquilo era errado. Artyom fornecia a ideologia e a direção, já o Nikita a validação e a participação que o líder tanto desejava. Juntos, eles canalizaram todo o seu ressentimento social e uma obsessão doentia por outros assassinos em série, como o russo Alexander Pichuskin, que eles estudavam obsessivamente online. Artyom ainda participava de marchas neonazistas, adicionando uma camada de ideologia de ódio ainda maior. Separados, os dois eram apenas jovens problemáticos e isolados, só que juntos eles se transformavam numa máquina de matar. De dezembro de 2010 a abril de 2011, a dupla cometeu pelo menos 6 assassinatos e 9 outros ataques brutais. O método era sempre o mesmo: atacar por trás, à noite, com marretas e facas, sempre mirando em infligir o máximo de dor e terror. Para os psicólogos que os avaliaram, eles deram justificativas de que escolhiam pessoas
pessoas fracas e bêbadas numa resposta de missão de limpeza social. Só que a lista de vítimas deles desmente essa farsa nojenta. O primeiro assassinato foi Damir Semionov, um menino de apenas 12 anos. Ele estudava na mesma escola que os assassinos. Eles disseram que nessa vítima em específico, eles estavam apenas treinando. Eles atacaram o garoto com um taco de beisebol e uma marreta e finalizaram com um canivete na têmpora. A vítima seguinte, em 16 de dezembro de 2010, foi Olga Pirog, uma respeitada pesquisadora de 69 anos. Ela levou 30 facadas. E para eternizar o seu poder, eles gravaram o áudio do assassinato como um troféu doentio. E eles continuaram com os ataques. E atacavam moradores de rua como se fossem objetos descartáveis. Um deles, não identificado, foi espancado com cerca de 40 golpes em pleno dia de Ano Novo e morreu no hospital. Outro, chamado Alexander Maximov, foi espancado tão brutalmente que acabou decapitado após a morte. A selvageria atingiu o auge em 3 de abril de 2011 no seu último crime. A vítima era a Levitina Kuidina, uma moradora de rua de 63 anos. Eles não apenas a mataram, eles filmaram o que fizeram depois. O vídeo mostra os dois mutilando seu corpo, cortando o lóbulo da sua orelha e tentando arrancar seus olhos com uma faca. E é lógico que essa ideologia de limpeza deles era só uma desculpa esfarrapada. O motivo real era o sadismo puro e uma busca desesperada por notoriedade, imitando os ídolos que eles tanto veneravam no crime. Enquanto o pânico crescia na cidade, a polícia se via completamente perdida. Os investigadores focaram em estranhos e forasteiros, enquanto os assassinos se escondiam à vista de todos. A arrogância era tanta que Artyom e Nikita chegaram a participar de uma manifestação pública contra os próprios assassinatos que cometiam, filmando o evento. A pressão sobre a polícia era tão grande que eles cometeram um erro terrível. Prenderam um jovem inocente, Vladimir Basilevsky, que foi espancado para confessar um dos crimes e passou 1 ano e meio na prisão antes de ser finalmente exonerado. Mas a internet, que foi o berço da radicalização da dupla, também foi sua perdição. Artyom se gabava online, escrevendo coisas como "nós somos deuses, decidimos quem viverá e quem morrerá". Mas o erro final e que realmente os entregou foi a obsessão em documentar seus crimes. O tio de Nikita, chamado Vladislav, um homem comum, começou a suspeitar do comportamento estranho do sobrinho. Um dia, ele pegou a câmera de vídeo do Nikita e o que ele encontrou ali foi a prova definitiva desse terror, o filme da mutilação de Alevitina Kuidina. E sem hesitação, ele levou a câmera direto para a polícia. Em questão de horas, no dia 5 de abril de 2011, os dois adolescentes foram presos. Eles confessaram tudo rapidamente, com uma frieza que chocou até os policiais mais experientes, admitindo que planejavam outro assassinato para aquela mesma noite. O julgamento, concluído em abril de 2013, selou o destino da dupla. Artyom, o líder e ideólogo da coisa, foi condenado à prisão perpétua. Nikita, o seu seguidor, recebeu uma pena de 24 anos, depois foi reduzida para 20. Mas a história ainda aguardava um capítulo final. Em 30 de novembro de 2021, após cumprir 10 anos de sua sentença, Nikita Lytkin cometeu suicídio em sua cela. E é isso aí, galera, muito obrigado por assistir esse vídeo. Esse foi aqui a parte 2 do nosso iceberg da Rússia. Espero de coração que você tenha gostado, que tenha ficado bastante informativo para você. E se você gostou, se inscreve aqui no meu canal, deixa o seu like porque me ajuda de monte e ativa as notificações para você receber meus próximos conteúdos, beleza? Vejo vocês na próxima. Valeu!